prazer estar aqui novamente no estudo de quarta-feira, compartilhando mais uma vez o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venho é, louvar a Deus por este momento que Ele nos deu, tá certo? Eu queria ler com os irmãos um texto antes, eu queria ler com vocês o Salmo 106. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12 e depois o verso 43 em diante, tá? Vamos lá. Depois nós vamos orar. Salmo de número 106, diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do teu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-lo passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem odiava e remiu o poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Verso 43. Continua. Muitas vezes nos libertou, mas eles provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou, contudo, quanto estavam angustiados e lhe ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Este é um Deus que mostra, como mostra aqui o salmista, que vai atrás do homem, né? É o Deus que, mesmo diante do pecado, mesmo diante do homem agir de uma maneira contrária, ele sempre está próximo e sempre está em busca, né, dessa reconciliação, né? Ele fala assim: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal, mas o tempo todo diz: Deus teve misericórdia, Deus nos salvou. Deus é esse Deus grandioso que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E nós vamos orar e bendizer a Deus por isso. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te adorar, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor, ó Pai, tem compaixão de nós, mesmo quando nós éramos pecadores, mesmo quando nós pecamos neste momento, o Senhor olha para nós, tem compaixão, tem misericórdia e nos atrai a Ti, Pai. Nós bendizemos a Ti, queremos Te louvar, Senhor Deus, por este Deus tão maravilhoso que o Senhor é. E clamamos, Senhor Deus, primeiramente também pelo perdão dos nossos pecados, que em nome de Jesus possamos viver, Senhor Deus, essa Tua graça, esse Teu poder, e possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ter a certeza que o Senhor
tem nos perdoado, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, é, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, mas traga-nos, Senhor Deus, de volta à tua presença. Nós oramos e bendizemos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mês de julho nós vamos estudar o livro de Gálatas, tá? Alguns capítulos do livro de Gálatas, e nós vamos ler então o capítulo 1 de Gálatas, do verso 1 ao verso 9, tá? Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros da igreja da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admire que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns de vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente precisa entender a singularidade do evangelho. O evangelho é único, o evangelho é único. A gente precisa pensar nisso. Não há outros evangelhos, não há outras mensagens. O evangelho é único. E aqui, por mais duro que seja, deixa eu só abrir um espaço aqui, por mais duro que seja, Paulo está escrevendo, ele quebra um ritmo de outras cartas, né? O tempo todo, em outras cartas, Paulo faz algumas saudações, Paulo dá um espaço, uma palavra de esperança, Paulo escreve com ação de graças, como lá em Filipenses, como em Colossenses, como até mesmo em Coríntios, ele faz isso. Ele trabalha com essa ação de graças, né? Ele faz essa saudação. Mas aqui, nesse início da carta de Gálatas, Paulo é meio duro, e não, bem duro. Paulo é bem duro aqui. Ele mostra, por exemplo, no verso 6, que ele está admirado, mas a ideia assim de algo quase é, pejorativo, algo duro que ele está sendo. Eu estou admirado de vocês. Estou admirado que estejais passando tão depressa, né, de Cristo para um outro evangelho. Perdão. Então ele está mostrando aqui que há um desvio aqui do que esses Gálatas estavam crendo. E é um desvio do que Paulo tem ensinado. Paulo ensinou ali no verso 7, vai nos dizer, que ele ensinou realmente o evangelho. Mas eles estão pervertendo esse evangelho através de outras pessoas que estão ensinando outras coisas. Então aqui Paulo dá uma acusação grave do que está acontecendo com a igreja da Galácia, com a igreja dos Gálatas, tá? Então Paulo ele mostra aqui então que há uma mistura entre o evangelho da graça com essa lei mosaica. Algumas pessoas aqui, elas pensam às vezes que Paulo se contradiz com alguns outros textos, né? Mas aqui ele está mostrando que é importante entender a graça de Deus. Não que a lei seja algo totalmente contrária, não seja a lei, ela é boa porque ela mostra para nós quem realmente nós somos e quanto nós somos
impotentes diante dessa vontade de Deus, enquanto nós não conseguimos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas aqui Paulo está mostrando que essa igreja dos Gálatas está trazendo um evangelho legalista, o evangelho que é Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais a circuncisão. Paulo mostra aqui para nós que não, que é Cristo, a singularidade do evangelho. E aqui Paulo, para mostrar para a igreja dos Gálatas quem ele é, por que ele está fazendo isso, ele, ele fala primeiramente quem ele é. Ele diz assim no primeiro verso: eu estou criticando, eu estou falando para vocês que vocês estão agindo de uma maneira errada, porque eu sou Paulo, apóstolo. Apóstolo significa enviado, é aquele que tem uma autoridade divina imediata, né? Ele é enviado ali. E é interessante porque Paulo, ele é como ele mesmo diz, ele é um apóstolo fora do tempo, porque uma das características do apostolato dos 12 é ter andado com Cristo, como diz lá em Atos, né? Quando vão instituir a diaconia, quando vão instituir diaconia, não, perdão, o apóstolo no lugar de Judas. Tinha que andar com Cristo, caminhar, crer, ter algumas familiaridades. E Paulo, ele é fora do tempo, porque ele não viveu aquela época quando Cristo esteve aqui, mas ele teve essa companhia com Cristo, principalmente depois da sua conversão. Aparece para ele, né? Então aqui mostra que ele é apóstolo não da parte de homens, não foi ninguém que falou, não foi um homem que enviou, mas pelo contrário, foi por Cristo Jesus. O próprio Cristo envia Paulo, o próprio Cristo ensina para Paulo, como aconteceu ah, com os outros apóstolos, né? O próprio Cristo ressurreto ensina a ele, como diz lá em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. E por causa desse apostolado do que ele tem, de quem ele está podendo criticar isso. Por quê? Porque segundo o verso 8 e 9, o que Paulo ensina e o que Paulo é enviado a ensinar é uma mensagem divina, é o Evangelho. O Evangelho, olha só, e ele diz assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vai além do que eles receberam, seja maldito, seja anátema. Ou seja, a mensagem que Paulo está ensinando é uma mensagem divina, específica e especial, que é o Evangelho, ao ponto que essa mensagem é tão importante e é mais importante do que o mensageiro, tá? Por isso que ele fala, se alguém pregar um outro evangelho que não seja o que ele ensina, seja maldito, ou que ele ensinou melhor. Mesmo que esse alguém seja um anjo ou ele mesmo. Então, seja maldito. Mas a pergunta fica, o que é o evangelho? O que é o evangelho que esse Paulo, que é apóstolo, que foi ensinado por Deus, que leva essa mensagem. O que é o evangelho que Paulo está falando para essa igreja de Gálatas? Que eles estão agindo de uma maneira errada. O que é esse evangelho que Paulo está trazendo, tentando trazer de novo a igreja de Gálatas ao centro? Esse evangelho mostra, então, primeiramente, para entender o que é esse evangelho, ele divide em partes. Primeiramente, ele mostra quem nós somos, tá? Nós somos impotentes e perdidos. Lá no verso 4, vai nos dizer assim, que o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. É como se por causa do pecado nossas raízes
estavam penetrando nesse mundo tão perverso, tão complicado, e Cristo Jesus veio para nos retirar deste mundo. Isso é interessante, meus irmãos, porque a raiz é o que dá essa sustentabilidade, né? O que Paulo está fazendo é Cristo Jesus veio nos livrar disso, porque afinal essa raiz está fundada no lugar errado, porque esse mundo é perverso. E isso é interessante, meus irmãos, porque Cristo Jesus não é somente um mestre que vem nos ensinar algo. Cristo Jesus é aquele Salvador que vem nos livrar de algo, que vem tirar algo de nós, algo pecaminoso de nós. E não somente isso, veio transformar as nossas vidas e os nossos pensamentos e as nossas ações, porque tudo o que nós fazemos estava arraigado no mundo perverso. E isso, meus irmãos, isso são até coisas boas, tá? A gente tem que entender que existem coisas boas que, por causa do pecado, se transformam em coisas ruins. Ah, eu gosto de falar um pouco com a minha esposa sobre isso, e eu falo assim que muitas vezes a dosagem está correta, mas o que o pecado faz? Ele faz você querer a mais ou querer a menos de algo. Ah, Você trabalhar, ter o seu dinheiro, ter os seus investimentos, você é bom, é ótimo. O problema é você querer sempre isso a mais, a mais, a mais, a mais, a mais e esquecer o que Cristo fala. Melhor é dar do que receber. Às vezes, meus irmãos, você ah, nós precisamos. Cristo veio trazer esse equilíbrio para nós, retirar essa raiz pecaminosa que nós temos com o mundo, desse mundo perverso que está arraigado em nós. Cristo veio retirar isso. Cristo veio transformar isso. Veio mostrar para nós quem realmente nós somos e que precisamos não somente de um mestre, mas precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Isso é muito importante a gente entender o que é o Evangelho. Isso, meus irmãos, precisamos entender, porque às vezes nós confundimos o Evangelho com o que nós cremos. E o que Deus requer não é isso. O Evangelho é o que ele diz o que é, não o que eu penso ou o que eu creio diz ser. Nós confundimos muitas coisas em nossas vidas por causa disso. E isso são coisas boas, benéficas, mas por causa do nosso coração estar arraigado neste mundo tenebroso que Cristo veio tirar, nós trazemos, né, agimos as coisas boas também com o pecado. E diante disso, de quem nós somos, o que Cristo fez? Cristo, ele se entregou, verso 4 ainda, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Tivemos um sacrifício substitutivo, meus irmãos. A palavra, a palavra pelos significa em benefício de ou no lugar de. A substituição é um motivo de que o evangelho ser tão revolucionário. Cristo não foi um sacrifício geral que ele deu, mas um sacrifício substitutivo, ou seja, era para eu e você ter sido morto, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele não comprou apenas uma segunda chance para nós, mas ele nos deu uma oportunidade de endireitar a nossa vida e agir de uma maneira correta diante de Deus. Viver diante da face de Deus. Cristo Jesus, ele fez uma substituição do pecado.
Ele fez tudo que precisávamos fazer e não conseguimos. Irmãos, Cristo fez tudo. Cristo fez tudo, irmãos. Isso a gente precisa entender. Trazendo a mente de novo de algo bom que, uh, que se tem e que precisamos, que isso se torna pecaminoso e que a gente precisa entender que Cristo fez tudo. Em muitos momentos, meus irmãos, quando nós lermos alguns textos bíblicos, a gente pensa que tudo está nas suas mãos. Por exemplo, quando você lê o Salmo 1, você diz que o justo, ele lê a palavra, medita dia e noite, faz assim, e a sua vida florescerá e assim por diante. Então, no final, você pode falar assim, olha, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, medite dia e noite. Isso na sua cabeça, poxa, eu tenho que fazer isso, e você começa a fazer isso. Só que tem um problema, meus irmãos. Um grande problema é que a gente não consegue. A gente não consegue. Cristo Jesus tem que vir e agir por nós. Por isso, ele é o justo que medita, que vive, que está o tempo todo na palavra. E nós somos esse que permanece nele. Então, se eu conseguir algo, não é por minhas mãos, é por ele. É ele que age em mim. É ele que é o justo. É ele que permanece, é ele que é a árvore que frutifica. É ele que é a árvore que está junto ao rio que frutifica. E o meu papel, segundo João capítulo 15, é permanecer nele. Porque aí eu consigo dar fruto. O meu papel, meus irmãos, é entender que, por mais justo que seja ler a palavra, eu não consigo por mim mesmo. Cristo tem que fazer algo por mim. Cristo, meus irmãos. O Evangelho é algo que tem que permear a minha vida completamente. Não somente. Eu não tenho que entender o Evangelho somente. Olha, aqui é o primeiro passo, salvação. Agora o restante você consegue, você vai dar conta, você vai fazer, você vai agir, você vai. Não! O Evangelho, meus irmãos, tem que permear a vida do crente constantemente. Todos os dias eu preciso entender como o Evangelho transforma a minha vida. Não somente na minha conversão, mas às vezes a minha auto. A, 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 fugiu a palavra. Eu querendo me salvar o tempo todo, fazendo coisas para me salvar. Não é assim. O Evangelho que transforma. Ele fez tudo por nós. Tudo. Tudo é tudo. Não somente Deus nos salvou, agora o restante eu que tenho que correr atrás para ver, eu que tenho que fazer, eu que tenho que ir, eu tenho que. Não, é tudo. Tudo fez isso. E o que o Pai fez? O Pai aceitou a obra de Cristo. Ele aceitou. Verso 1 fala que pelo Pai ele ressuscitou dentre os mortos. E por que o Pai fez isso? Ele fez isso por causa da graça. Tudo isso foi feito por graça. Não que nós tenhamos feito algo, mas como diz o verso 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, por graça. Por graça, meus irmãos. Porque como diz o Salmo 106, nós somos como o povo de Israel, que peca, que peca, que peca, que peca, 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 peca. Mas Deus sempre está agindo com misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Por isso que o Evangelho é fundamental aqui. Entender o Evangelho é fundamental aqui em Gálatas. Fundamental, meus irmãos. Eu preciso entender que esse Evangelho, essa graça de Deus, perdoa a minha vida em tudo. E eu não consigo fazer nada, eu não consigo educar meus filhos, eu não consigo ensinar
trabalhar na igreja, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer nada, 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 se não for pela graça e pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu me achego nele e falo assim: Deus me capacita, porque eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo agir, Deus, se não for o Senhor agindo por mim. Eu não consigo entender essa graça tão maravilhosa se não for o Senhor. Isso, meus irmãos, é para a nossa vida. É para a nossa vida. Por isso que Paulo está falando: olha, eu me admiro, vocês estão saindo do evangelho para um outro evangelho. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para um evangelho completamente diferente, para um evangelho da lei. E não é lei, é graça. É graça. Então, não se achem super-homens, não se achem isso e mais alguma coisa. Não, não. É graça de Deus. E tem coisas na vida que a gente não vai conseguir. Por mais que você fale, você vai ser um bom marido se você cumprir isso, 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 uma boa esposa se você cumprir. Não vai, você precisa de Cristo Jesus para te ensinar a ser um bom marido ou ser uma boa esposa. E quando você falhar em ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho ou um bom servo, você tem a certeza que Cristo vai perdoar se você se arrepender. Ajeite sua vida e vá à frente. Peça perdão e siga, porque Cristo perdoou. É graça de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos retirar desses desejos pecaminosos de voltar a outros evangelhos, senão esse evangelho da graça, de perdão, esse evangelho que cuida de nossas vidas. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós queremos te bendizer e te glorificar, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os nossos familiares, que o Senhor esteja abençoando aqueles pobres, os necessitados, aqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, por algo em sua vida, seja por alguma doença, seja por questões de falta de trabalho, que o Senhor derrame tua graça, Senhor Deus, e que eles possam entender que o Senhor está com eles, ó Pai. Nós clamamos e bendizemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.